paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Saiu um censo, que é de 2022, sobre as religiões. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, Também informar o número de católicos e evangélicos que estão nas cidades em que a igreja está presente, que é Lorena, Volta Redonda, Tombos, Itanhandu e Pindamonhangaba. O número de católicos ainda continua sendo a maioria. No Brasil todo, a média é de 56,7%. No último censo de 2010 era de 65,1%, portanto teve uma queda. Os evangélicos hoje, pelo censo de 2022, são 26,9% da população. Eles eram em 2010 21,8%, então houve um crescimento. Os sem religiões saíram de 7,9% para 9,3%. Os espíritas de 1,8% agora são 2,2%. Umbanda e Candomblé saíram de 0,3% e foram para 1%. Então a gente vê aqui um aumento dos sem religiões. É algo a se pensar, Será que os escândalos não têm feito muitas pessoas abandonar a igreja? É algo que a gente precisa pensar. E devemos continuar evangelizando. É importante dizer também que o termo evangélico inclui um número muito grande de igrejas, inclui as igrejas neopentecostais, que na verdade tem uma série de ensinamentos equivocados. Então nós, embora precisamos continuar pregando, precisamos também combater alguns erros que existem em algumas igrejas evangélicas. Mas de certa forma é positivo que os evangélicos tenham crescido no Brasil. A cidade de Lorena ela tem 64,39% de católicos, segundo o censo de 2022, e 27,11% de evangélicos. A gente vê que o número de católicos aqui é um pouco acima da média nacional e os evangélicos bem pouquinho acima da média nacional também, mas está mais ou menos dentro da média. Aqui em Lorena a gente tem uma presença católica muito forte, principalmente dos salesianos. Então, o catolicismo aqui é forte. A cidade de Volta Redonda, ela tem um número bem grande de evangélicos, bem acima da média nacional, e o número de católicos é bem abaixo da média nacional. Lá em Volta Redonda, tem 43,4% de católicos e 34,6% de evangélicos. A cidade de Tombos, ela tem, na verdade, um número de católicos bem acima da média nacional e o de evangélicos um pouco abaixo, Lá em Tombos tem 70,26% de católico e 20,55% de evangélico. Em Itanhandu também a presença católica é bem alta e o número de evangélicos é bem abaixo da média nacional, Em Itanhandu nós temos 78,24% de católicos e 16,33% de evangélicos. Em Pindamonhangaba nós temos uma congregação em Moreira César e lá o número de católicos é 57,74% e o número de evangélicos 28,65%. Então o número de católicos e de evangélicos lá é um pouquinho acima da média nacional. Vamos então falar agora de Porciúncula, Rio de Janeiro. Temos uma congregação lá também. Um abraço aos irmãos de Porciúncula. A cidade de Porciúncula tem 59% de católico, que é um pouquinho acima da média nacional, e 27,73% de evangélicos, o que também é um pouquinho acima da média nacional. Então, Porciúncula está mais ou menos dentro da média nacional. Irmãos, eu quero motivar você a continuar evangelizando. E eu quero que você aprenda a ter orgulho da Igreja Evangélica Promessas de Jesus. Nós não achamos que a Igreja Promessa de Jesus é que salva, mas nós temos, um orgulho de a nossa igreja ser uma igreja honesta, ser uma igreja que preza por pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado em ser grande ou ser pequeno, estou preocupado em pregar o Evangelho de maneira genuína, de maneira correta. O Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então vamos levar o nome do Senhor, convide as pessoas para estar nos cultos, fale do amor de Deus para os seus parentes, para os seus amigos,
e assim nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.